Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Como vocês sabem, gente, nos vídeos aqui do canal, eu falo muito sobre meditação. Quase todo vídeo aqui eu estou mencionando meditação. E embora seja uma prática, embora seja algo que já tem mais de 2000 anos, que já tem milhares de anos de disseminação, eu ainda sinto que é um assunto que a gente tem que falar muito, porque nós ainda temos muita dúvida quando o tema é meditação. Eu ainda sinto, e eu me incluo nisso, que a gente ainda está muito distante de tudo aquilo que a meditação pode proporcionar na nossa própria vida. Que a gente ainda não valoriza o tanto que ela poderia ser valorizada, que a gente não está, de fato, aproveitando ela inteiramente. Então, por isso, e porque também é um assunto que a gente sempre tem que falar para poder reforçar a convicção na nossa vida, mas também porque não se sabe quem vai chegar a esse vídeo, então pode ser que a pessoa nunca tenha ouvido falar sobre meditação, ou não entenda direito, tenha uma visão muito estereotipada sobre meditação, que é o que normalmente a gente tem. Por isso eu resolvi falar novamente sobre meditação, o porquê que é tão necessário a gente começar a meditar, a gente meditar regularmente, a gente não só usar a meditação como uma técnica, mas como um estilo de vida, como uma filosofia de vida. Por que é tão importante a gente saber meditar? Em que isso nos afeta? O que isso muda na nossa vida? Então, sempre que a gente fala de meditação, para alguém que não conhece muito, ou a primeira ideia que a gente tem sobre meditação, a gente ali imagina um monge, ou uma pessoa com uma cara de pseudo-sábio, e que fica ali o tempo todo sentado com as pernas cruzadas, em posição de lótus, que está ali, fica meditando o dia todo, uma pessoa reclusa na montanha, que passa a vida toda meditando e que não vive, não faz outras coisas. E a gente imagina uma pessoa, aquela história fictícia, né, de mídia, que a pessoa, que o monge ele medita e ele começa a levitar, ou que a meditação dá superpoderes para ele, ou que a meditação torna super inteligente, torna super concentrado, né? Então a gente tem uma visão muito estereotipada do que é a meditação. Então quando você fala de meditação para uma primeira pessoa, a pessoa ela já imagina alguém sentado com as pernas cruzadas, com os dedos fazendo um mudra e falando um mantra. Então a meditação, que eu falo aqui no canal, por exemplo, de total silêncio, a pessoa nem sabe que na meditação se faz silêncio, ela acha que ela tem que ficar fazendo mantra. Ela tem que ficar falando a meditação toda. Essa é a ideia estereotipada que a gente tem de meditação. Então, gente, a linha de meditação que eu sigo, né, como eu falo aqui nos vídeos para vocês, é que eu aprendi com o Osho. E não só com o Osho, mas na filosofia oriental, principalmente, a meditação ela é sinônimo de silêncio. Então, na meditação você não fica entoando mantra, cantando, cantarolando. Não que essas coisas sejam ruins, que não possam, você pode. Só que é necessário, pelo menos que na meditação, assim, de fato, você fique em silêncio. A primeira coisa que a gente precisa entender é que meditação é sinônimo de silêncio. E esse silêncio ele é muito mais profundo do que só o silêncio físico, só o silêncio de você ficar quieto. Então ele engloba o silêncio mental, que é onde você procura não cultivar pensamentos. Não significa que sua mente vai ficar calada, muda e ela não vai passar por ela nenhum pensamento. Vai. E eu sinto que essa é a dificuldade das pessoas quando elas começam a meditar. Porque elas acham que elas têm que ficar com a mente completamente paralisada, a mente completamente inerte. Então não pode vir um pensamento, porque se vier um pensamento na cabeça delas, a meditação acabou. A meditação perdeu sentido, a meditação não vai dar o benefício que ela estava esperando. Então, algumas pessoas acham que o silêncio, quando a gente fala de
Silêncio mental significa que a mente para de ter qualquer pensamento, que ela nunca mais vai ter pensamento. E não se trata disso. Que a questão principal não é sobre deixá-la num vácuo. A questão é você ir além dos pensamentos. Porque pensa comigo, se você simplesmente não tiver pensamento algum, talvez muito das questões, das confusões, dos conflitos que a gente tem não existiriam. A gente não ia ter reflexões existenciais, crises existenciais, a gente não ia ter crises nos relacionamentos, a gente não ia ter paranoia, a gente não ia ter neurose, a gente não ia ficar obsessivo acerca de um assunto ou de uma pessoa, a gente não ia, por exemplo, em alguns momentos, tá bem, de repente lembrar de uma coisa e ficar mal, ou ficar revivendo memórias do passado. Se a gente não tivesse pensamento nenhum na nossa cabeça, a gente não ia ter esses problemas. Mas entende que a questão não é o fato de você não ter, mas é o fato de você transcender. Se a gente voltasse uma escala atrás, a gente ia ficar mais ou menos na mesma etapa que os animais. Então não tem racional. Então o que adiantaria então a gente ter o racional para depois a gente ter que negar ele, fingir que ele não existe, exterminar a mente? Então para que seria necessário a gente ter a mente? Para que seria necessário a gente exterminar, a gente ter um ego, fortalecer uma identidade, um ego durante a vida toda para depois exterminar? Não ia fazer sentido. Então entende que a questão ela não é negar, a questão ela não entrar num estado de vácuo mental onde você nunca use a mente, mas a questão é a transcendência. No estado atual em que todos nós humanos estamos, e eu me incluo nisso, a gente não sabe ainda usar a mente. Porque isso é uma coisa nova pra gente. O raciocínio, a mente é uma coisa completamente nova. Então, é uma inteligência diferente. A gente ainda não sabe usá-la na excelência, como as outras coisas, como o instinto, por exemplo. Então, a gente, nesse momento que a gente tá, que ainda é bem na infância, assim, de como espécie, que assim, a gente tá bem bebezinho ainda emocionalmente, mentalmente, a gente, até mesmo espiritualmente, a gente não usa a mente. A gente ainda não chegou nesse estado. A gente é usado pela mente. É como a gente tentar usar uma máquina que está descontrolada, que está com defeito, que a gente não sabe manusear. A gente vai conseguir usar em alguns casos, mas em outros a gente vai apertar em um botão e ela vai começar a ficar doida e a gente não vai saber controlar. Então é mais ou menos isso, nessa analogia. Então a mente ela é como essa máquina. A gente ainda não aprendeu a usar a mente, a gente ainda está sendo usado pela mente. Então a questão da gente meditar não é da gente ficar sem pensamento algum, não é da gente ficar num vácuo eterno mental e nunca pensar, nunca usar o raciocínio, escrachar o raciocínio, falar, não posso pensar, tenho que paralisar a minha mente, tenho que aniquilar a minha mente. Não é sobre essa questão, mas é sobre transcender o fato, transcender a mente. Transcender o fato do pensamento. É a gente ir além do pensamento. Essa é a verdadeira transcendência. Essa é o verdadeiro estado meditativo. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que é iluminada, que ela já transcendeu o próprio ego, que ela já transcendeu a mente, essa pessoa ela não é centrada, ela não está em paz, ela não tem uma sabedoria tão profunda, ela não tem uma presença tão intensa, porque ela não tem mente, porque ela aniquilou a mente, mas porque, tendo a mente, ela foi além dela. E a paz que ela tem não é pela ausência da mente, é pela transcendência dela. Então a gente tem que ter cuidado se no momento que a gente está meditando, a gente está querendo exterminar a mente. Então se na hora da meditação o pensamento está vindo e você quer que não tenha pensamento algum, se você quer aniquilar todos os pensamentos e nunca mais pensar, entende que você não está numa postura de transcendência, você está numa postura de briga, de negação. Porque a transcendência significa, eu estou aqui, aquilo está ali, mas eu não me afeto. Essa é a postura de transcendência. É bem uma postura de você saber ser indiferente ao pensamento, é isso. Vamos dizer que você teve um relacionamento com uma tal pessoa, e aí vocês terminaram, e aí você viveu um luto com uma dor muito grande, e você está muito triste. No começo, sempre que você encontra essa pessoa, a dor está ali presente. Sempre que você encontra a pessoa, é como se a dor ali pulsasse, é como se fosse tocada imediatamente a sua ferida. Então você sente a dor.
Mas com o passar do tempo, você vai aprendendo a transcender esse fato. E aí você vai ver, muitas vezes, anos depois, a pessoa na rua e você já não vai sentir a dor ou a coisa que você sentia anos atrás. Porque você superou, você transcendeu. E o fato da gente meditar é a gente aprender a transcender os pensamentos. Não negá-los, não brigar com eles, mas ir além. Porque a mente, gente, ela é julgadora. Sempre que a gente pensa sobre algo, a gente está vendo uma peça do quebra-cabeça. A gente está julgando aquele fato. Quando a gente olha para uma coisa, para um assunto, para uma pessoa, e a gente começa a botá-la em uma caixinha, botar aquela coisa numa caixinha. Ah, isso é bom, isso é ruim. Essa pessoa é legal, ela não é legal. Ah, essa pessoa é neurótica, essa pessoa é tranquila. Quando a gente começa a pôr as coisas em caixinhas, a gente está julgando. Como, por exemplo, num dado. A gente pega um dado e é como se a gente pegasse esse dado que tem vários lados, né, que tem de 1 a 6, por exemplo, os números, e a gente olhasse um lado do dado, a gente tem um pontinho, então a gente tem o número 1. E aí a gente não olha para os outros lados do dado, a gente simplesmente deduz. Ah, se esse lado aqui que eu estou olhando tem um pontinho, então todos os outros lados do dado têm um pontinho também. Então, quando a gente usa a mente, quando a gente julga, a gente está fazendo isso. A gente está pegando uma parte fragmentada da realidade, da verdade, e a gente está resumindo o resto. Então, a gente está pegando uma pecinha do quebra-cabeça e está tentando montar o quebra-cabeça com uma pecinha. Então, a nossa visão ela é rasteira, ela é limitada. Por isso que muitos dos nossos problemas existem. Muitas das nossas questões existem porque a gente está aqui rasteiramente. A gente está tentando resolver um quebra-cabeça com uma única peça. A gente está tentando ver a realidade por um único fragmento. Então, muitos dos nossos problemas existem por causa disso. Então, sempre que a gente olha algo através da mente, a gente está fragmentando, a gente está tendo uma visão limitada sobre algo. Sempre que a gente está identificado com o nosso próprio ego, e mente e ego, gente, entendam que eles são a mesma coisa. Então, sempre que a mente faz parte do ego, né? Então, sempre que a gente está identificado com o nosso próprio ego, com o nosso falso eu, e a gente olha para a realidade, a gente fragmenta ela, a gente julga, a gente põe as coisas em caixinhas. E quando a gente fragmenta e põe as coisas em caixinhas, a gente não vê a realidade. A gente está vendo uma faceta dela, a gente está colorindo a realidade através do nosso prisma, através dos nossos pensamentos, através da nossa base, do nosso conhecimento. Então, uma pessoa, através daquilo que ela memorizou, através daquilo que ela aprendeu, através daquilo que ela tem de conhecimento, de memória, de base, ela vai colorir a vida e vai ver as coisas segundo uma ótica. Outra pessoa, com outra bagagem, ela vai ver a realidade de uma outra forma. E é por isso que todos nós temos, cada pessoa tem um nível de consciência diferente da outra. Então, as pessoas não têm níveis de consciências idênticos, elas diferem em vários pontos. Então, não tem como você definir uma pessoa por um lado dela, porque as pessoas não são unilaterais, elas são polilaterais, ela tem vários lados. Ela tem sombra, ela tem luz, ela tem um nível de consciência específico. E esse nível de consciência ele é dinâmico, então ele muda. Uma hora ela tem um nível de consciência X, outra hora ela tem um nível de consciência Y. Então, dependendo do momento da vida, ela expande a consciência, ela amadurece, o nível de consciência vai se dinamizando, vai mudando. Então, não é fixo e cada pessoa tem um diferente. E aí, gente, quando a gente está imerso em um sentimento, em uma energia, a gente tem acesso a um leque de pensamentos. Então, quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, quando a gente está triste, a gente tem acesso a um leque de pensamentos. É como se a gente acessasse uma frequência de rádio onde só está tocando aqueles pensamentos. Então, quando a gente está com medo, a gente tem um leque de pensamentos, uma possibilidade de pensamentos específico. Então, sempre que a gente olhar para a realidade, a gente vai olhar a realidade, vai discernir as coisas, vai julgar as coisas segundo aquele leque de pensamentos, aquela possibilidade de pensamentos. Quando a gente muda o canal, muda o sentimento, quando a gente começa a agradecer, quando a gente se sente feliz, se sente alegre, se sente em paz, a gente muda o leque de pensamentos. Então, a cada sentimento, emoção diferente que a gente tem, a cada energia diferente que a gente vibra, a gente tem acesso a um leque de pensamentos diferentes. E aí,
Quanto mais densa é um sentimento, mais ele te desconecta de você mesmo e mais ele deixa a sua visão rasteira. Menos saudável ele te deixa do ponto de vista mental. Quanto mais denso é um sentimento, uma emoção que você está sentindo, mais aquele leque de pensamentos que esse sentimento, essa emoção, essa energia produz é prejudicial a você. E quanto mais sutil é um sentimento, mais elevado, como gratidão, paz, alegria, mais aquele sentimento vai trazer um leque de pensamentos, uma possibilidade de pensamentos mais saudável, que te realinha, que te harmoniza. É por isso que a gente sabe quando a gente está conectado com a nossa própria essência, porque quando a gente está em raiva, quando a gente está em medo, a gente tem uma desarmonia interior. E essa desarmonia vai trazendo pensamentos, sentimentos, emoções que nos fazem nos sentir mal, que nos trazem um estado de doença emocional, de doença mental. A gente se sente mal. Esse sentir mal é um sintoma da desconexão com a nossa essência. Então, e quando a gente sente um sentimento mais elevado, como amor, gratidão, paz, leveza, aceitação, traz uma harmonia interior, um preenchimento interno, sentimentos positivos, a gente fica mais saudável, mentalmente, emocionalmente, a gente tem mais vitalidade, a gente tem mais energia, a gente tem mais predisposição. Então, sempre que a gente entra num sentimento, a gente tem um leque de pensamentos. Por isso que eu falo, por exemplo, para vocês orarem sempre que possível, escutarem, selecionarem bem as músicas que vocês escutam, os conteúdos que vocês assistem. Não em questão de obrigação, não por obrigação, não posso escutar essa música, não posso ver esse filme, não posso fazer isso. Mas como consciência, não por obrigação, imposição, medo, mas por consciência. Então é como uma sugestão. Então você sabe, por exemplo, que uma comida, se você, por exemplo, comer muito chocolate, isso vai te fazer mal. Se você comer muito doce, isso vai te fazer mal. Se você ali no almoço encher o prato e repetir 3, 4 vezes, você vai passar mal. Então, o que a gente tira disso? Que a sugestão é você ter um controle sobre o que você come. Que a sugestão é você procurar não exagerar. Ou então, por exemplo, você é alérgico a camarão. E aí você pode falar, mas eu vou comer camarão porque ninguém me manda, porque eu não vou ser mandado pelos outros, porque eu faço o que eu quero. Tá, vai lá, come camarão mesmo sendo alérgico. Você vai ter uma consequência. Então a questão não é sobre não poder, você pode muito bem. Mas você saber que ao você fazer isso tem uma consequência, que tudo tem um lado bom e um lado ruim, você por consciência fala, eu não vou comer camarão porque quando eu como camarão eu tenho alergia. Então eu prefiro não comer camarão, porque pra mim é melhor ter o prazer de não ter uma alergia do que o prazer de comer um camarãozinho e ter alergia. Então aí a gente vai fazendo um discernimento na nossa vida e a gente vai tendo consciência sobre aquilo que a gente faz. Então, quando eu falo pra vocês pra gente escolher bem as músicas que a gente escuta, os filmes que a gente assiste, os livros que a gente lê, os assuntos que a gente conversa e as amizades que a gente tem, é pra gente conseguir manter o nosso emocional o mais elevado possível, para isso também nos conectar com um leque de pensamentos diferentes. E por que a meditação? Porque sempre que a gente está no pensamento, por mais elevado que ele seja, a gente tem a possibilidade de fragmentar a realidade. Como eu falei para vocês, quando a gente usa a mente, a gente está fragmentando a realidade. A gente está tentando montar o quebra-cabeça com uma única peça. Quando a gente medita, a gente vai além do pensamento. A gente não aniquila o pensamento. A gente não nega o pensamento, não luta contra. A gente vai além. E além, oitavas acima, a gente consegue ver a realidade do jeito que ela é, sem ficar fragmentando a realidade. Porque a gente fragmenta a realidade quando a gente pensa sobre ela, quando a gente julga. E aí, quando a gente olha para alguém e a gente já começa a julgar aquela pessoa, já começa a pensar sobre aquela pessoa, a gente está fragmentando. E não necessariamente aquilo é uma verdade. Quando a gente está identificado com a nossa mente, a gente vem um pensamento na nossa cabeça e a gente acredita, então a gente está limitado por uma coisinha pequenininha. A gente está achando que aquilo é verdade, que aquilo é tudo que é possível.
gente acha que o possível é aquele negocinho, aquela migalhinha de realidade, que só existe a realidade naquilo ali. Então tem o universo inteiro, você está preso num pontinho só do mapa. E aí, quando a gente medita e a gente vai além do pensamento, a gente aprende a não se identificar com os pensamentos, não parar nos pensamentos. Então todos nós, gente, na maioria do tempo, a gente foi até o pensamento, parou no pensamento. A gente não vê nada além do pensamento. O pensamento restringe. É como uma cerca em volta da gente. Restringe a nossa consciência. O trabalho que a gente faz meditando, procurando meditar regularmente, diariamente, o máximo possível, é aprender a ir além. E aí a gente tem uma compreensão maior. A gente tem sim ainda o pensamento, então a gente usa ainda o pensamento, a gente usa ainda o raciocínio, o intelectual, a gente usa. Então não nega, a gente usa, tá ali. Só que ele não está nos controlando. A gente não para no racional, a gente tem algo além do racional para usar. Numa diversidade, por exemplo, a gente pode ficar ali conjecturando e pensando sobre como que eu vou resolver o problema, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho essa possibilidade de X e Y, que eu posso fazer assim, assado. Mas se eu parar no pensamento e ficar só pensando, eu estou restringindo a minha capacidade de trazer resolução para aquele problema. Eu poderia ir muito mais além, mas eu estou preso aqui nos pensamentos, então eu não vejo além, eu não vejo possibilidades além. E como eu disse para vocês aqui antes, a mente ela vai ver a realidade através da base que você tem. Então, se você nunca viu algo diferente, como que você vai pensar diferente? A mente ela só pensa a mesma coisa o tempo todo. Então, se você tem um problema, você vai ir lá no seu passado, vai buscar lá nas suas memórias uma forma de resolver esse problema que você já viu, que você já experimentou. Mas as outras possibilidades que tem de você resolver aquilo, de você lidar com aquilo, você não enxerga, porque você parou no pensamento e a mente ela vive de passado. Então, quando a gente aprende a meditar, quando a gente não fica nessa de negar o pensamento, negar o racional, mas deixar os pensamentos irem e virem na nossa cabeça e a gente continuar ali indiferente, não ficar ali cultivando eles, entrando neles, achando que eles são verdade, imerso no pensamento, mas a gente aprender a ser indiferente, deixar eles irem embora, a gente entra num estado de compreensão muito superior. A gente olha para a realidade sem óculos. A gente nem usa um óculos melhor, a gente olha para a realidade sem óculos algum. E a gente consegue, sem nenhum tipo de filtro, olhar para aquilo que é. Então é como se a nossa visão clareasse. É como se o tempo todo a gente estivesse cego e no momento que a gente medita, a nossa visão se abre e a gente consegue enxergar as coisas do jeito que a gente é. Então, muitas vezes, a gente olha para uma coisa e a gente acha que aquilo é um aparente problema. Só que quando a gente medita e se desidentifica da mente, do ego, e transcende isso, a gente olha para aquilo e a gente não vê problema algum mais. Aquilo já não nos afeta. Porque o que nos afetava é estar conectado, identificado com a mente, com o ego. Mas quando a gente aprende a transcender aquilo, mesmo que seja por alguns segundos, durante ou após uma meditação, aquilo deixa de afetar a gente. E a gente entra no estado de harmonia interior. Então o trabalho que a gente faz com a meditação é de conseguir voltar à nossa natureza. A gente aprendeu a usar o pensamento, a mente ela veio, ela foi desenvolvida, o raciocínio ele foi desenvolvido, mas a gente esqueceu todas as nossas outras sabedorias. E a gente travou na mente, a gente está pegado só ao raciocínio. E aí o nosso trabalho é ir além do raciocínio, usar todas as coisas que a gente tem possibilidade na mão, usar, mas não se apegar a elas. Usar e usar quando for preciso, não ficar sendo usado por elas. Porque a maioria do tempo a gente está sendo usado pelo pensamento. A gente não está usando o pensamento. Tanto que é muito difícil a gente parar de usar a mente quando a gente precisa. Né? Eu sei que no Osho, por exemplo, acho que em alguma das palestras dele, ele fala que essa é a diferença dele das outras pessoas. Né? O Osho ele usando ele como exemplo. Que ele fala que ele, por exemplo, quando ele faz uma palestra, ele usa a mente. Então não quer dizer que quando ele está ali falando, ele está sem mente alguma. Tem um pensamento, tem uma linha de raciocínio, ele está usando a mente. Só que a diferença de um iluminado para quem ainda não se iluminou, e isso significa que a pessoa tem a possibilidade de se iluminar, porque todos nós temos, a diferença de um iluminado para um não iluminado é que o iluminado
a pessoa que ela transcendeu a mente, ela consegue usar a mente e no momento que ela não precisa mais, ou seja, ele usa a mente na hora dele fazer uma palestra. Mas quando a palestra termina, a mente dele desliga. E aí quando ele precisa usar a mente novamente, ele liga a mente, né, de uma forma simbólica. Então, essa é a diferença entre ele e a gente. Então, quando ele precisa, ele usa a mente. Quando ele não precisa, a mente não funciona. Os pensamentos não ficam conjecturando e indo para lá e indo para cá e dando voltas. Ele consegue desligar. Ele consegue viver o presente. A gente não. A gente o tempo todo está pensando, o tempo todo está na mente, está no campo mental. E aí quando a gente precisa, a gente não consegue desligar. E mesmo quando a gente não precisa, a mente está ali pensando. E essa é uma das razões dos nossos maiores conflitos, dos nossos maiores problemas. Então na meditação a gente aprende a transcender a mente, né, de forma a longo prazo, para que lá no futuro a gente consiga cada vez mais ficar no presente e entrar nessa postura de vida, onde quando a gente necessita, a gente usa o raciocínio, a gente usa o intelectual, mas quando a gente não precisa usar isso, a gente consegue ficar totalmente presente. E aí a gente consegue continuar no estado meditativo, que é a nossa harmonia interior. Então a gente não fica dividido, a gente não fica olhando a realidade o tempo todo julgando. A gente julga, a gente analisa quando é necessário, mas no resto do tempo a gente olha a realidade como ela é. A gente não cria conflitos desnecessários, a gente não cria problemas desnecessários. A gente volta para a nossa verdadeira natureza, que é o amor, que é a conexão com o nosso próprio eu. Então a gente medita para a gente se conhecer, para a gente perceber quem a gente é, para a gente perceber o que não é a gente, para a gente ir além do pensamento, além da mente, além do ego, para que a gente consiga voltar ao nosso estado natural, voltar à nossa saúde, voltar ao estado amoroso. E aí, nesse estado de paz, de equilíbrio, onde a gente entra no eixo da gente mesmo, quando a gente está nesse estado, a gente se sente um com a vida, um com Deus, a gente se sente conectado. A gente não fica se sentindo mal, se sentindo desgostoso, sentindo que a vida não tem sentido, a gente não fica desanimado, a gente não fica ansioso querendo controlar tudo. A gente vive o presente no presente. A gente não fica desejando estar no futuro ou no passado, a gente está simplesmente ali naquele momento. E talvez, para você que seja novo no assunto ou não conheça muito, talvez você não consiga entender intelectualmente o que eu estou dizendo, mas consiga sentir isso que eu estou passando. E esse é o principal. Esse é o importante. Não é você entender com a cabeça, mas você sentir com o coração. Então tem que sentir isso com o coração. Um estado de presença, de entrega ao momento, de total equilíbrio, eixo. Quantas pessoas você pode dizer que estão nesse estado? Raríssimas são. Se você já viu alguma, talvez você nunca tenha visto alguma e por isso você acha que não é possível. Mas quando a gente olha para uma pessoa que está realmente iluminada, para um Chico Xavier, para um Buda, para um Osho, quando a gente olha para um iluminado, a gente percebe algo de diferente dele. Não é uma coisa intelectual. Você não sabe o que intelectualmente é diferente. Mas você percebe que ele tem uma vivacidade, uma vitalidade, uma presença tão grande. Você sente algo de diferente, você não sabe o que é. E é isso. Quando um ser humano ele consegue entrar na própria natureza, quando o ser humano ele consegue voltar no próprio eixo, quando ele consegue se equilibrar integralmente, quando ele não está mais dividido, quando o ser humano, assim como falou hoje, ele sai do estado de esquizofrenia que ele está o tempo todo, ele entra no equilíbrio, no eixo, ele para de se dividir, querer uma coisa, querer outra, ficar procurando uma coisa que nunca vai saciar ele, e ele entra no momento, no aqui e agora, sai do passado, sai do futuro, e se conecta nesse momento, fica presente, totalmente presente. Esse ser humano, ele tem uma qualidade diferente, ele tem uma compreensão diferente. Ele é diferente de tudo aquilo que a gente já viu. E essa é a nossa referência. Então, quando a gente pensa em exemplo, pensa em referência, a gente tem Jesus, a gente tem Buda, a gente tem Osho, a gente tem Yogananda, a gente tem muitos outros. E a gente sabe, quando a gente olha para aquela pessoa, a paz que aquela pessoa tem, o centro que aquela pessoa tem, a presença que aquela pessoa tem.
E a gente olha para aquilo, a gente não vê algo distante, a gente vê a nossa referência. Aquilo, a gente vê o que é o ser humano quando ele está na excelência dele. E quando a gente olha para o ser humano comum, o ordinário, a gente percebe que tem uma coisa estranha, porque o ser humano ele não é belo quando ele briga, ele não é belo quando ele disputa com outras pessoas. O ser humano ele não é belo quando ele fica arquitetando para puxar o tapete do colega dele. Mas o ser humano ele é extremamente belo. Ele cumpre realmente o seu papel quando ele está em paz, quando ele é tranquilo, quando ele é sereno, quando ele é compassivo, quando ele não julga, quando ele vive no presente, se entrega para a vida, quando ele tem confiança em si na vida. Então só por isso a gente vê qual que é a nossa referência, qual que é o exemplo, qual que é o nosso estado natural. Porque quando a gente olha um humano que está brigando, que está querendo bater em todo mundo, que está querendo agredir verbalmente todo mundo, pera, tem alguma coisa errada. Algo está em desequilíbrio. Eu não olho para isso e vejo que tem harmonia. Algo está estranho, algo está desajustado. Está desorganizado. Então, essa não é minha natureza. Eu não sou assim. Eu não devo ser assim. Mas quando eu olho para um iluminado, quando eu olho para alguém com extrema paz, com compaixão, com doçura, eu vejo uma harmonia, eu vejo um equilíbrio, um centro, uma excelência. E eu percebo que aquele é o estado da minha própria natureza. E que a questão é que eu só estou fora. E aí eu treino meditar, eu faço da meditação não apenas um remédio para acalmar a ansiedade. Ah, vou meditar porque eu estou ansioso. Ah, vou meditar porque melhora a minha produtividade. Eu vou além disso. Eu medito para voltar à minha própria natureza. Eu medito para me conectar com o meu próprio centro. Eu medito para me conectar com a minha essência, com o meu eu real. Me desconectar daquilo que é falso. Me desvencilhar das obrigações sociais, do olhar do social, das regrinhas chatinhas, de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ser respeitado, para ser amado, para ser bem-quisto. Eu saio dessas obrigações, eu sou realmente aquilo que eu nasci para ser, na minha excelência. É isso que a gente busca com meditação. E é por isso que a gente busca meditar regularmente. É por isso que a gente faz da meditação não só uma prática, não só algo que a gente faz passageiramente, mas a gente faz da meditação um estilo de vida, uma filosofia. Porque a gente entende que na meditação, quando a gente medita e entra no estado meditativo, a gente entra na nossa excelência. Isso, infelizmente, gente, para quem nunca meditou, eu não posso demonstrar exatamente com exemplos como você vai se sentir. É preciso que você medite e que você sinta esse estado de harmonia, de excelência interior, de voltar à própria natureza. Porque quando você sente isso, você percebe que tudo aquilo que você viveu até então é completamente diferente. E que aquilo está mais próximo do desequilíbrio, da doença. E que quando você medita, você entra no estado meditativo e você se treina a estar nesse estado meditativo o máximo que você pode, você entra no seu estado de equilíbrio, de harmonia interior, você entra na sua própria natureza, na sua excelência. Você sai do ordinário e você se torna um ser humano na excelência, naquilo que ele realmente pode trazer ao mundo, que cumpre o seu papel, que faz aquilo que Deus, que o criou, esperava que ele fizesse. Então, quando a gente vê um ser humano assim íntegro, a gente fala, é por isso que Deus criou o homem. Mas quando a gente vê o homem brigando, o homem discutindo, a gente fala, não é para isso que Deus criou o homem. Por isso que a gente não vê sentido em muitas das coisas, em muitos dos nossos comportamentos. Porque não foi para isso que nós fomos criados. Quando a gente entra na nossa excelência, no nosso equilíbrio, na nossa harmonia interior, se conecta com a fonte criadora, se transcende o ego e entra na nossa natureza, a gente percebe o que Deus esperava da gente quando Ele nos criou. O que Ele trazia pra gente quando Ele nos criou, o que Ele esperava da gente. Então a gente consegue entender algumas coisas. A gente consegue entender
os nossos conflitos, os nossos problemas. Por que nos sentimos o tempo todo tão desconectados, tão desanimados? Porque a gente está fora da nossa natureza, a gente está desconectado. E aí, quando a gente se predispõe a meditar regularmente, a gente vai se treinando pouquinho a pouquinho a voltar para o estado meditativo, que é a nossa natureza. E qual é o estado que a gente poderia nunca ter saído, né? Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha aqui tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.